3, Perfeito. 2... Podemos ir? Vamos lá. Vamos lá, boa noite, lunáticos e lunáticas desse espaço. O André falou que a gente tá numa nave espacial, é tipo isso, né? Bom, sexta-feira zen aqui no meu canal, é o dia do AutoCuraCast. E, como sempre, a gente traz alguém especialista em algum assunto para ajudar a gente a entender mais sobre o universo interior e o universo exterior. Eu sou a Renata Teixeira e esse é o André Galdino, para quem não conhece o André. E pra quem não me conhece mesmo, ou se você já conhece também, sabe? Pra quem conhece, não muda o nome, é a mesma coisa. Não? Depende. Costuma ser o mesmo. Me chamam de várias coisas, não só de Renata. É, me chamam de várias coisas que é melhor não falar pelo horário. Tá certo. E quem tá aqui hoje com a gente, Renata Teixeira? Dona Desirê Alves. Nossa, mas que nome chique, né? Desirê. É o nome de Lazy. Boa noite, Desirê. Queria que você falasse um pouco sobre você. Vamos ficar aqui uma hora falando. Pelo convite, por fazer aqui. Hoje vai ser muito divertido. Adorei estar aqui nessa nave espacial com vocês. Tá muito a minha cara isso. Eu sou Desirê Alves. Eu sou psicoterapeuta holística. Eu trabalho com as práticas de hipnose, regressão, acesso à consciência, tarot terapêutico, entre muitas ferramentas que eu digo que são ferramentas extraordinárias para pessoas excepcionais. Para pessoas que se sentem um tanto diferente desse mundo, nas quais as terapias tradicionais Os ETs, não né? fazem nem Tipo nós, cócega. assim. Exatamente. Os ETzinhos que eu amo, os ETs, as fadas, os duendes. Os trolls também, por que não, né? E hoje, Desirê, eu falando com a Desirê, assim, eu trabalho com algumas técnicas terapêuticas também. Você mencionou do tarô. O tarô é meu carro-chefe hoje e a partir do tarô eu faço algumas indicações terapêuticas. Mas as terapias que eu trabalho são bem diferentes das que você trabalha. Isso eu acho muito, muito bacana da terapia holística, que são várias ferramentas e cada uma adequa a uma pessoa, né? Às vezes uma ferramenta não consegue ou não tem acesso a uma pessoa e a gente trabalha com outra. Eu falando com a Desirê, né, a gente tava nessa, ou a gente vai falar de hipnoterapia, hipnose, ou o que é ela? Vamos falar de regressão de vidas passadas. Aí dá aquele choque, né? É uma coisa que eu tinha muita curiosidade quando era criança, adolescente, assim, depois eu fiquei com medo, um cagaço de saber sobre isso. E a cara dela. E aí, Desirê, eu vi algumas vidas passadas minhas sem ter a pretensão em rituais de ayahuasca. Então, assim, começando do princípio, o que é regressão de vidas passadas? Como que funciona isso? O que é? Como que é? A regressão em si, essa que a gente tanto escuta falar por aí, ela é feita através de um processo hipnótico, onde numa hipnose, já geralmente, por exemplo, eu uso a ericksoniana, que é mais voltada para o lado da terapeuta junguiana, né? Através dessa hipnose, a gente consegue acessar seu campo quântico, subconsciente, seus registros acásticos, que nós dizemos que são, é o seu livro da vida, onde está todos os registros daquilo que você viveu, vive e vai viver. E dentro dessa regressão, que é totalmente conduzida, totalmente segura, tá? Eu sei que tem medo. E não é total inconsciente. Tá? A pessoa, ela sabe que ela está sendo conduzida a um processo. Ela é capaz de responder a mim e responder a regressão ao mesmo tempo. Então, é como se ela ficasse em uma linha do tempo ali, aqui e ali. Porque no universo quântico, a gente sabe que não existe nem tempo nem espaço. Uhum. Então, eu levo a consciência dela a acessar uma outra parte da vida dela, com segurança, com facilidade. E existem outros métodos que a gente faz isso também, mas a tradicional, que a maior parte das pessoas tem curiosidade e fala, é através do processo hipnótico. E para quem não tem certeza se existe reencarnação ou vidas passadas, existe um fato científico que é a memória do seu DNA, que traz com você todas as memórias dos seus antepassados.
E às vezes nós temos construções, pensamentos, lembranças que não vivemos nessa vida, mas que estão registrados no nosso DNA e que podem ter sido vividos por antepassados, mas que refletem sim em nós nessa vida. Então é por isso que a regressão leva a gente a ter conhecimento desses fatos. Desirê, você falou que o acesso a essas informações é um acesso fácil. Fácil para você que manja, né? Para você chegar nesse ponto que você está hoje, quanto tempo demorou? Você fez curso? Como que foi? Eu sou formada na saúde e resolvi me especializar na psicoterapia holística, que é o quê? A psicoterapia de Jung, né? Que é essa psicoterapia que liga corpo, mente e espírito. Dentro disso, eu fiz diversas formações, sim, e uma formação específica, uma pós-graduação, voltada para terapia junguiana, terapia regressiva e terapia de vidas passadas, tá? Aonde foi que nem a Rê falou que ela trabalha com o tarô. Jung, na terapia junguiana, a gente usa muito o tarô, porque a gente traz à tona, através dos arquétipos do tarô, todos os bloqueios, limitações que a pessoa tenha para a gente conseguir conduzir de uma forma terapêutica, né? E com a regressão de vidas passadas, a pessoa tem um conhecimento maior sobre isso. Então, para mim, que já vinha numa linha de tratamento terapêutico, eu nunca tinha acessado de fato vidas passadas eu vendo. Eu já tinha passado com outros especialistas, onde a pessoa via minha vida passada, ou através de uma mesa quântica, que eu também trabalho com a mesa quântica de vidas passadas, eu tinha formações das minhas vidas passadas, mas eu nunca tive acesso de eu mesma ver, não que eu me lembre, né? Porque às vezes pode ter sido que eu tenha acessado em sonho, pode ter sido que eu tenha acessado, por exemplo, numa outra sessão como barra de axis, que já me explico um pouquinho depois pro pessoal, mas nunca de fato. Quando eu fui estudar, quando eu fui para o meu curso de terapia regressiva, eu acessei pela primeira vez. E eu simplesmente me permiti. Me deixei ser conduzida e fui, porque é muito importante que as suas barreiras de medo, de julgamento, sejam baixíssimas para que você possa acessar isso. E eu realmente queria entender aquilo. E foi muito significante para mim. Ao longo da minha formação, eu fiz regressão por algumas vezes. E cada vez foi se tornando mais fácil. Uma das vezes, a primeira vez em si, eu vi uma cena muito forte. Não, desculpa, a segunda vez. Eu vi uma cena muito forte, que as pessoas têm medo de ver, mas que a hora que eu voltei da regressão, aquilo me trouxe muita paz. Parece que quando você está voltando, você está passando por um túnel onde diversas coisas da sua vida agora, da sua encarnação, estão sendo esclarecidas. Sim. Então, isso traz muito autoconhecimento e esclarecimento de coisas que você está vivendo hoje. Parece que as coisas simplesmente se tornam muito mais simples, porque você entendeu um processo. Então, é tudo uma questão de... Tem pessoas, né? Jung classificava todas as pessoas através de quatro arquétipos principais, mas principalmente a sensação, que é aquele que pensa mais, que é mais racional, né? E o intuitivo, que é aquele que se deixa levar mais pela energia, que baixa essas barreiras de julgamento. Então, os dois conseguem acessar. Mas cabe ao terapeuta entender como você funciona para te fazer acessar de uma forma mais, como é que eu posso te dizer? Adequada. Mais fácil para você, assim, né? Você é sensação, então ele tem que saber o tipo de respiração, o tipo de condução, o tipo de linguagem que ele vai fazer para uma pessoa mais racional acessar isso. Eu e o André. Intuitivo. Eu acho que... Eu sou a racional. O quê? Por quê? Olha, ela já tá analisando a gente, olha. Tá sim. Olha como ela é ligeira. Mas é muito simples, assim, né? Eu falo que a energia chega primeiro. Então Sim. Eu trabalho muito com isso, eu leio muito energeticamente as pessoas.
Daqui a pouco a gente tá tudo hipnotizado aqui. Olha, eu vou te falar que nem tá na metade da live ainda, eu acho que você já tá com 2 clientes aqui já, viu? Porque eu já tô assim, ó, quero. Né? Então, cabe ao terapeuta entender qual é o seu perfil para te levar para isso de uma forma mais fácil. Mas é possível para todo mundo. O que eu sempre falo é, você já foi hipnotizado? Não, eu nunca fui. Então, vamos passar primeiro por um processo de hipnose, porque assim você baixa suas barreiras, você entende como a hipnose funciona, você entra num autoconhecimento do seu self, que é o seu inconsciente, que é 95% da sua mente, e aí você consegue, no processo de regressão, entrar com mais facilidade, tá? Eu já tinha sido hipnotizada, eu já tinha trabalhado com alguns outros processos de consciência, reiki, theta healing, barra de axis. A minha mente estava super... Eu medito bastante, então a minha mente estava muito obsessiva. Logo que eu fizeram regressão, eu entrei em regressão. O que acontece é que é uma chavinha que vira na sua cabeça, né? Você falou assim pra mim, já entrei em regressão em ayahuasca. Então você já entrou em regressão. Provavelmente o processo para você entrar em regressão seja mais fácil. Hoje em dia eu entro em regressão com massagem, sabe? Se passar por uma sessão de tantra, eu entrei em regressão. Na ayahuasca, facilmente. Aconteceu, acho que uma vez só, de eu não entrar em regressão na ayahuasca, porque a força falava comigo, você fica no presente. Você tem coisa Não pra ver foge, aqui no não. presente. Então você olha pro presente. Mas geralmente eu entro, assim, eu tenho experiências maravilhosas, e cada vez que eu entro em regressão, é muito entendimento que eu trago sobre a minha vida. É uma mudança muito grande. Desirê, tem uma pergunta aqui já. Patrícia Latanzi falou: boa noite, Desirê. Tenho uma dúvida, você falou sobre Jung também, e quando penso nele, sempre lembro sobre os arquétipos. Em uma regressão, como devemos considerar o tipo de linguagem? Como simbólica arquetípica ou algo mais literal, como o que é visto na regressão? Bom, isso depende muito do perfil da pessoa, tá? Uma pessoa que tem muitos sonhos, por exemplo, que acessa sonhos muito fácil. Na terapia junguiana a gente traz isso com a linguagem arquetípica. Então a gente vai pegar o sonho dessa pessoa, analisar ele de uma forma arquetípica e traduzir. Na regressão, eu peço para a pessoa primeiro levar de forma literal. É a sua vida. Então vai lá e olha para isso. Quando termina a regressão, a gente senta, bate um papo sobre a regressão e considera se é possível levar algumas figuras de forma arquetípica ou não. Mas eu não dou a minha opinião pessoal para a pessoa. Eu conduzo ela a ter os seus insights sobre o que foi verdadeiro ali para ela e o que não foi. O que foi simbólico, e o que foi simbólico a gente traduz de forma arquetípica. Você quer que eu explique um pouquinho do que são os arquétipos, para quem não sabe? Sim, se você puder. Tá? Eu gosto muito de usar uma forma muito fácil de entender, assim. Eu falo, é como se uma criança de 3 anos pudesse entender. Ah, então eu consigo, vai. Sério? Então eu falo assim, um arquétipo é uma imagem que traduz uma nuvenzinha de pensamento que está lá em cima. Então, por exemplo, várias pessoas definiram que aquela imagem tem um simbolismo, tem um significado. E esses vários pensamentos, essas várias definições, formaram uma nuvem, né, como se fosse um Google Drive, um iCloud, onde quem acessa aquela imagem acessa as informações que estão ligadas àquela imagem. Então, por exemplo, se eu quero me sentir mais bonita, ter mais autoestima, eu vou usar um arquétipo, eu vou usar uma imagem, por exemplo, eu posso usar no meu próprio celular, tá? Para vocês entenderem, assim, arquétipos do dia a dia. De uma sereia, de uma fada, de uma deusa, de Cleópatra, porque são mulheres que trazem esse centro energético, essa informação para o meu subconsciente, para a minha energia, de beleza. Elas trazem a informação de sensibilidade, amorosidade. Então, isso eu vou entrar nessa energia dela.
Então, os arquétipos, eles são imagens ou semelhantes, símbolos, que traduzem um significado energético para a nossa realidade. Pra quem é macumbeiro, isso é super fácil, né? É fácil. Pra quem é macumbeiro é super fácil. Quando você fala de hipnose, Desirê, acho que a primeira coisa que vem na mente das pessoas é quando a gente era criança. Você não, que você é bem mais nova que a gente, você não deve lembrar disso. Mas tinha aquele povo que ia no Gugu, e aí tinha o cara lá que hipnotizava e a pessoa comia uma cebola. Você lembra disso? Fábio Puentes? Era isso aí mesmo? Fábio Puentes. Sim, esse mesmo. Qual que é a diferença, assim, Desirê, desse tipo de show, se é que eu posso dizer assim, com o trabalho de um terapeuta? Tá. A hipnose show, ela é o ilusionismo, né? Que tanto mágicos usam. Eu já tive a oportunidade de trocar experiência com mágicos, quanto pessoas que são hipnotistas, como o Pyong Lee, o Fábio Puentes, que utilizam isso para impressionar, para gerar ali um entretenimento, tá? As pessoas, elas têm conhecimento sobre o funcionamento da mente, mas elas utilizam para confundir a mente, para a pessoa ter reações inconscientes ou subconscientes para entretenimento. Não gera nenhuma transformação, ok? Uhum. Eu não digo que isso é certo nem errado. Dentro do meu trabalho, eu falo, não existe certo nem errado. Eu digo que eu não gosto, vamos dizer assim, eu não gosto desse tipo de conduta, tá? Porque eu sei que existe um universo dentro da mente que é muito expansivo, muito grande. E qualquer chavinha ali que você vire sem conhecimento, ou sem saber com que você está mexendo, você pode mudar totalmente a vida da pessoa para melhor, ou você pode mudar para uma piora, né? A hipnose terapêutica que nós trabalhamos, ela exige um pouco de afetividade. Então, você vai fazer uma anamnese, você vai entender o seu paciente, a história dele, a energia dele, como ele é, para saber que tipo de hipnose você vai usar, para que você possa transformar aquele sofrimento dele, ou aquela questão que ele tem, às vezes um vício, né? Para que você possa virar uma chave. Tudo é possível na mente. Eu não sei se vocês, a sua audiência já deve ter ouvido falar dos 7 princípios herméticos do trabalho, né? Que são os 7 princípios do universo. E o primeiro deles é: o universo é mental. Então, tudo que está na minha mente se reflete na minha realidade. A macumba ensina isso também. Isso, é isso. Então, quando eu faço uma hipnose, eu estou mudando a frequência de pensamento, estou mudando as sinapses de uma pessoa, estou mudando ali, eu falo que eu faço um peeling mental, porque eu queimo todos aqueles pensamentos antigos, aquelas sinapses que não servem mais para gerar novos sinapses, para gerar um mundo mental totalmente novo, para que a pessoa possa criar uma realidade nova. E, ao contrário do que as pessoas pensam, você não fica inconsciente. Você, hipno significa sono, né? No latim. Então, isso veio lá de antes de Cristo, lá do Egito, onde tinham câmaras dentro das pirâmides, que as pessoas entravam e, a partir dos símbolos que tinha ali, dos mestres, dos sacerdotes, colocavam a pessoa num sono profundo, onde elas recebiam uma cura. E também tem esse histórico na medicina ayurvédica, que é 5.000 anos antes de Cristo, lá na Índia, onde, através da hipnose, do estado hipnótico, já se fazem cirurgias, até cirurgias plásticas, né? Porque tem, sim, frequências da hipnose onde a gente desliga o mecanismo de dor do seu cérebro. Então, você consegue receber ali uma cirurgia, alguma coisa assim. Hoje em dia se usa muito, principalmente para quem não pode tomar anestesia, para fazer procedimento odontológico, que usa a hipnose. Tem vários dentistas que hoje em dia fazem, assim. Então, desmistificando a hipnose, ela significa sono. Significa que eu vou te colocar ali num estado de sono ou quase sono.
onde a gente entra na frequência cerebral θ, que é um pouco antes do sono profundo, ou delta, que já é o sono profundo. E a partir daquilo, você baixa suas barreiras, que é como se você... Sabe quando você fica bêbado, que você perde total o tempo? Oh! Então, exatamente. Então você baixa o seu senso de julgamento e assim você consegue acessar o seu inconsciente. Então, a hipnose basicamente é baixar a sua frequência cerebral para sair do 5% de controle da sua mente, que é o consciente, e entrar no inconsciente. Então, a diferença entre essas duas hipnoses é que alguns métodos são iguais, mas a hipnose de show, ela não te coloca numa frequência tão baixa de frequência cerebral, ela acaba confundindo a sua mente. E a hipnose terapêutica, ela te dá total consciência do que está no seu inconsciente. Ela te põe para assistir ou para eliminar algum gatilho que está no seu inconsciente, impedindo a sua vida. Que poderoso, né? Que legal. E que legal essa diferença do viés terapêutico e do viés de entretenimento. É muito comum, assim, chegar a pessoa e falar, você hipnotiza, então me hipnotiza aí. Eu olho assim. Duvido você me hipnotizar. Exatamente. Mas se você duvida de hipnotizar, então eu realmente não vou te hipnotizar. Você duvido, eu também. Eu também. É bem isso, assim. Eu também. Não vou. Ó, a Paty mandou mais uma pergunta. Ela falou... Posso só falar da Paty? Claro. Desirê e pessoal que tá chegando aqui hoje. A Patrícia Latanzi, ela tem um trabalho maravilhoso com a família dela. Então, com a mãe, com a tia, com a avó, com o irmão. Eles são uma família que acolhem animais. Então, assim, e é uma coisa que eles fazem por amor e já vem de... Se bobear, vem de outras vidas isso, viu? Porque é tão natural, é da família toda, sabe? E, enfim, né? Ela é uma amiga nossa que a gente conhece há anos, que a gente confia e ama muito. E aí o nosso projeto aqui com a Twitch... eu sou jogadora de pôquer, né? Não sou profissional mais, mas jogo eventualmente. E eu tenho uma proposta que uma porcentagem da premiação que eu tiver de lucro e com o dinheiro também arrecadado aqui na Twitch, a gente faz doações para ajudarem eles a cuidarem dos animais. Que assim, gente, eu fui lá na casa deles, eles passam assim bastante tempo e doando muito amor e, ela falou que tem que lavar todos os dias. Não que isso seja uma penalidade ou ruim, não, mas sabe, é tão incrível assim, e que às vezes R$5 que a gente doa. Entrega, né? Sim, ou sei lá, um saco de ração, um desinfetante pode ajudar muito, sabe? E aí eu falei, Paty, não sei se nesse começo como vai ser, né? Mas mesmo que pouco, acho que de alguma forma a gente dá pra ajudar. E ela já queria ajudar outras pessoas que também... tem esse mesmo trabalho, sabe? Uma coisa tão maravilhosa, assim, enfim, gente. Então, o André tá colocando aí, tá? Tem aí no chat, Pets Casa 10. Se vocês puderem dar uma força, seguir lá no Instagram, compartilhar, enfim, vamos crescer. Que é o que a Patrícia falou, a gente quer crescer uma rede de apoiadores, sabe? Pessoas Depois você me passa, que eu posto no Instagram. Nossa, gratidão, Desirê. Iniciativa. Nossa, muito, muito, muito obrigada. Que você receba em dobro tudo que você contribuir com a gente. Você. Força do pensamento, gente, né? A Desirê é expert nisso. Enfim, é isso que eu queria falar. Agora fala a pergunta da Paty. Desculpa. Cortar. Acho que a desculpa era o tapa. Oi? Desculpa, o tapa. Tomei um tapinha de leve aqui. Oh. Desirê, enquanto você faz um atendimento, existe também o processo intuitivo? É totalmente racional ou existe um mix dessas duas instâncias? Olha, eu brinco muito, né? Tem gente que me chama de fada da consciência, bruxa. Eu sou muito intuitiva, então eu não posso separar o que eu sou de mim terapeuta, mesmo porque eu escolhi a área holística, eu escolhi essa área mais espiritualista, porque eu sou assim. Esse é o meu superpoder, eu falo, né? Então eu sou capaz de estar atendendo uma pessoa aqui no online e estar sentindo no meu corpo exatamente o que ela está sentindo. Sou capaz, às vezes, mesmo sem querer, de olhar para uma pessoa e ver uma energia de abuso, por exemplo.
eu tenho um método que se chama divórcio quântico. Dentro do Theta Healing tem o divórcio energético, né? Tem a hipnose também de cordão de cordas. E eu percebi que eu conseguia fazer algo mais potente. E aí eu trabalhei tanto com a hipnose quanto com a questão junguiana para desenvolver essa ferramenta. E assim, eu tenho desenvolvido muito essa questão. Eu estou atendendo muitas pessoas que sofreram abuso físico, abuso emocional, pessoas que, eu quase sofri um abuso. Mas você quase sofreu, não. Quando você quase sofreu, você sofreu. Porque se houve ameaça de abuso, houve abuso, sabe? Uhum. Então eu consigo hoje, eu tenho um feeling muito grande para olhar para uma pessoa e falar, nossa, tem uma energia de abuso ali, ou de relacionamento abusivo, ou de abuso na infância, ou de abuso de vidas passadas. Então, eu uso muito o intuitivo o tempo todo e não falha. Quando eu vou... Porque eu falo, esse é o meu superpoder. Tem gente que tem superpoder somente. O meu superpoder é intuitivo. E se eu não confio na minha intuição, eu erro. Quantas vezes a gente fala, né? Eu devia ter ouvido minha intuição. Quantas vezes? Eu falo que é muito seguir energia durante a sessão. Não tem receita de bolo. A gente tem ali a base do método, mas o que vai acontecer nem eu sei. Eu vou seguindo o que eu vou sentindo, o que vai sendo necessário, o que a pessoa vai colocando para si, e o final é sempre surpreendente. Você mencionou, Desirê, mais de uma vez o quanto isso ter acesso, né, a essas informações de vidas passadas faz com que a pessoa mude a vida dela hoje. Isso tem um impacto muito grande, falando por experiência própria, assim. E eu vi, assim, em mim, uma importância de ter alguém para compartilhar, alguém que me ajudasse a compreender isso. Como, por exemplo, um terapeuta, um psicólogo. E eu vejo, assim, hoje, também como terapeuta e também como clientes de outros terapeutas, uma certa irresponsabilidade, Desirê, em alguns aspectos. Por exemplo, tem alguns cursos, sei lá, de constelação familiar ou alguma coisa, ou até de regressão, não sei exatamente, mas alguns cursos que são muito rápidos e que, sei lá, de algumas horas você já é terapeuta em alguma função, e o quanto isso pode impactar na vida da pessoa depois e não ter um suporte para ajudar. Como que funciona isso no seu atendimento, assim? A pessoa se indica, você dá um suporte posterior, ou você tem uma visão diferente sobre como a pessoa lida com aquilo? Você falou que logo depois do atendimento vocês têm uma conversa. Como que é o seu atendimento? Sim. Bom, eu dou suporte porque, independente se a pessoa veio para mim querendo uma regressão, como uma mesa quântica, eu já ofereço para ela fazer comigo pelo menos 4 sessões. Pelo menos. Porque eu falo assim, nós vamos mudar essa frequência vibratória, nós vamos cavar algumas coisas aí que requerem entendimento. Não vai ser, uma sessão vai fazer muita diferença na sua vida, mas não vai ser uma sessão que vai, desculpa pelo barulho na rua, não vai ser uma sessão que vai mudar, te trazer consciência, limpar, curar e te transformar em outra pessoa. Não é bem assim, sabe? Acontece? Acontece. Assim, eu já vi pessoas que vieram, fizeram uma sessão comigo e, nossa, mudou um monte de coisa e isso e aquilo. Mas é aquele negócio, você não aprende a falar uma língua de um dia para o outro, né? Você pode ter mais facilidade para aprender. Você não aprende a falar uma língua de um dia para o outro. Você não corrige a sua postura de um dia para o outro. Você também não vai na academia e fica forte de um dia para o outro, né? Tudo é uma reprogramação que você gera. Então, eu sempre me apresento como reprogramadora de pessoas, porque eu me apresento para pegar na mão da pessoa e falar, vamos fazer um acompanhamento e reprogramar isso dentro da sua vida. Às vezes a pessoa não quer, ela realmente quer passar só por uma sessão de tarô, só por uma sessão de barra de ácidos, ou por uma sessão de mesa quântico estelar. A regressão eu já nem faço, a pessoa quer fazer uma só, eu já nem faço, porque eu acho que é muita coisa ali a ser vista. Mas eu falo, ok, mas explico para ela as condições, as questões que podem vir à tona e que eu estarei à disposição para dar continuidade, né? Tem uma hipnose que eu faço, que é a hipnose do balão gástrico, que é uma hipnose para emagrecimento. Eu já deixo bem claro, a gente vai mudar uma frequência, você que vai mudar a sua fisiologia, você vai mexer com o seu emocional.
Então a gente não adianta fazer só essa hipnose, não fazer mais nada. Né? Sobre esses cursos, tem vários cursos de 1 dia, de 2 dias, de 3 dias. Eu não sou contra, inclusive já fiz muitos deles, mas eu acho que as pessoas têm que ter a consciência até onde elas podem oferecer, o que elas podem oferecer, o que elas não podem oferecer, e acompanhar. Isso é muito transparente, sabe? Com a pessoa que vai passar ali com elas, porque Jung falava, ao tocar uma alma humana, seja apenas outra alma humana. Então, mostra que até onde você se sente seguro de ir com aquela pessoa, porque você vai tocar a alma dela. Ela vai abrir a vida dela para você. Ela vai colocar todas as fraquezas dela para você. Ela vai baixar as barreiras dela. Ela vai ficar vulnerável a você. Sim. Então, tenha consciência do que você pode tocar ali ou o que você precisa indicar para outro profissional, sabe? Eu trabalho, queria fazer para você, pego várias pessoas com abuso, pessoas que nunca tiveram um orgasmo na vida, por exemplo. Isso gera uma baixa autoestima, uma sensação de depressão. E eu tenho ferramentas para trabalhar isso, mas quando eu sinto que eu preciso passar para outro profissional, geralmente eu indico ela para um terapeuta tântrico, alguma coisa assim. Eu poderia, mas eu sinto que ela precisa de algo que eu não tenho. Então, eu posso ser mais contribuição indicando ela. E eu deixo bem claro, olha, tem outras ferramentas que a gente poderia trabalhar aqui. Mas acho que seria legal você passar com um profissional assim, assim, assim. Indico profissionais da minha confiança, é claro, porque profissionais que eu não conheço, eu não costumo indicar. E deixo ela segura para escolher, continuar comigo, falar, não, mas eu prefiro continuar com você, ou passar com outro profissional. Então eu acho que ao tocar com uma alma humana, você tem que ser apenas uma alma humana e se colocar no lugar daquela pessoa e entender, nossa, eu gostaria que outro profissional fizesse isso comigo, ou eu gostaria de eu mesma continuar fazendo isso. Então é ter consciência, né? Porque tem realmente cursos de 1 dia que são de profunda mudança e pessoas que têm total capacidade e já nascem, acho, com certas habilidades, assim como são pessoas que são muito curiosas e não têm habilidade nenhuma, sejamos francos. Desirê, uma pergunta que a gente gosta de fazer aqui não é bem uma pergunta, é um pedido. Você tem algum filme, alguma coisa assim cultural que você gosta de sugerir para as pessoas que tem a ver com o seu tema? Achei muito. Eu gosto de passar, eu sempre indico muitos livros, né? Mas tem um filme no YouTube mesmo que eu acho muito legal para todo mundo que está começando nesse mundo entender como funciona o tempo, o espaço, o mundo quântico. É um filme antigo que foi feito por vários físicos quânticos, hipnotistas e psicólogos. Legal. Que se chama Quem Somos Nós. Você encontra até os cientistas, né? Porque tem alguns experimentos científicos dentro desse filme. Ele está no YouTube. Quem somos ele é nós? muito interessante. Tem também, agora no Netflix, muito material bacana. Tem. Um deles é o I Am, que é um documentário feito pelo diretor do Ace Ventura, né? E ele conta a jornada dele pós descobrir aí um probleminha que ele tinha. E é sensacional também. Dentro do Netflix, eu acho que não tá mais, mas em algum lugar da internet que você consegue achar, tem o Rio, que é Rio de Saúde, né? Mesmo. Que também fala muito sobre esse mundo quântico. Eu assisto muita coisa, eu poderia fazer assim, um livro. É uma lista para vocês, assim. Mas acho que Quem Somos Nós, ele é bem básico para isso, né? E tem ficção também, que traz a verdade. Por exemplo, tem uma série agora excelente, o pessoal que gosta assim, de um suspense assim, psicológico na Netflix, que é o Por Trás dos Seus Olhos, que é Behind Her Eyes, né? Que fala sobre... Eu não posso falar, senão eu vou cortar. Vai dar spoiler. Assim, é muito surpreendente, é bem interessante. E o que tem nessa série, por mais que pareça ficção, é totalmente real. Você sabe que mesmo. Eu trabalho... Você estava falando, né, de a pessoa passar por uma sessão e mudar a vida completamente. Isso aconteceu comigo, Desirê. Em 2017,
eu passei por um atendimento de apometria e mudou a minha vida completamente. E em 2016, na verdade, aí em 2017 eu comecei a estudar e trabalhar com eles. E assim, foi uma mudança em todos os setores da minha vida, assim, surpreendente. E aí, às vezes, a gente tá assistindo alguma coisa e fala, nossa, já aconteceu algo parecido em um atendimento de apometria. Acho que é mais ou menos como você se sente. Eu já vi, tem muita questão da conexão, né? Já chegou gente pra mim e falou, eu fiz 15 anos de terapia e nada aconteceu, com duas sessões com você, minha vida mudou. Uhum. Então, eu não gosto de julgar muito pelo tempo, né? Mesmo porque eu falo que o que eu vivo e o que eu ofereço é totalmente fora de tempo e espaço. Fora de tempo e espaço. Então, não dá pra julgar, né? Às vezes a pessoa passou 15 anos, e não quer dizer que aqueles 15 anos não fez efeito. Às vezes aqueles 15 anos de terapia preparou ela para chegar até mim e ter ela conseguir ter a percepção, né? Que talvez ela não teria se não tivesse feito a terapia. Então a gente fala, na consciência a gente não exclui nada. A gente inclui tudo. A gente inclui isso também. Tem que reconhecer que tudo é uma junção de tudo, né? Que todos os caminhos que você percorreu hoje, entre erros e acertos, trouxeram você até onde você está. Então tudo é importante, tudo faz parte. Desirê, uma pergunta também que a gente sempre faz aqui nos nossos podcasts é o que é mediunidade para você, assim, na lata? Sei que você não sabia que essa pergunta ia acontecer e isso é o mais legal. Olha, a mediunidade para mim é um dom que todos nós temos e cada um da sua forma, né? Mas eu falo que é uma bênção. Hoje em dia eu vejo como uma bênção. Porque o médium, ele é um ser que se dispõe a ser um canal divino para trazer cura, para trazer transformação, para trazer mudança, para trazer salvação para o mundo, né? Quando Jesus foi e deixou os médiuns na missão. Então, assim, todo mundo tem uma capacidade de desenvolver, mas existem aqueles que, no meu ponto de vista, já nascem com uma tendência maior. E até eu aceitar a mediunidade, eu sofri muito. E quando eu aceitei, a minha vida toda mudou e eu falei, uau, descobri o que eu vim fazer na Terra, né? Então, assim, eu sou médium de magnetismo, eu não incorporo. Eu tenho a minha intuição muito aflorada, trabalho muita cura, muito, muito mesmo. Tanto a distância quanto presencial, eu sei que eu estou curando. Às vezes acontece de eu estar desincorporar dormindo e eu já tive sonho, assim, que não era sonho, que eu estava totalmente ali. Eu saía, ia na casa de uma pessoa que trabalhava junto com um médium que estava ali, presencial, levando cura. Então, assim, eu não incorporo, mas eu vou desdobra em vários lugares, né, para levar cura. E outra coisa, assim, a pessoa médium, vem muito para as pessoas, nossa, entidades, espíritos, medo, né? E eu falaria, gente, não tenho medo, porque é tudo tão natural e tão real quanto a gente. E quando você está consciente, lembra que você é consciente, inclui tudo, consciência não exclui nada. Quando você está consciente que as entidades, elas são como nós, assim, elas são aí, tanto algumas perdidas como ser humano, existem seres humanos perdidos, algumas são evoluídas como existem seres humanos não desenvolvidos, outras são totalmente luz que estão aqui para ajudar a gente. Então, não exclui porque faz parte, assim como as pessoas que estão na rua, elas estão aí, e se você tem uma resistência, uma reação aí, isso gera um transtorno para você, não ela, de fato. Então, a mediunidade para mim é uma bênção. Se tivesse que dizer isso, diria uma bênção. Né? Eu não vejo, já aconteceu, mas não vejo, né? Que as pessoas acham que ter médium você vê, você incorporar, ainda existem várias formas de mediunidade. A minha forma é de curar, eu vejo muito na consciência, né? Tipo assim, às vezes eu abro o tarô, mas eu nem tô vendo o que está na carta do tarô e eu tô vendo tudo ao mesmo tempo, né? Eu também escuto muito na consciência, né?
Então, eu sou clarividente. Então, existem muitas formas. Se você acha, você que está assistindo a gente, que você tem um tipo de mediunidade, você tem medo disso, eu sempre falo, vai estudar, porque tudo que a gente tem medo é porque a gente não tem conhecimento. Então, vai ter um conhecimento sobre isso. Tem um livro muito simples que chama Mediunidade Sem Lágrimas, que fala dos vários tipos de mediunidade e te desmistifica isso totalmente. E que você não precisa ficar preso a nenhum lugar trabalhando isso, que tem gente que tem medo de desenvolver a mediunidade e tem que ficar trabalhando em alguma casa de cura, algum centro. E não é isso. Não é isso, tá? Você pode usar isso para sua vida, para sua família, para as pessoas ao seu redor, mas é autoconhecimento também. Você precisa entender. Autoconhecimento faz parte, muitas vezes, você tem um processo de mediunidade e trabalhar ele. Eu tinha muito medo. Você queria, né? Eu tinha muito medo, como eu falei, né, de vidas passadas, qualquer coisa que falava de espiritualidade, de entidade, e isso me gerava preconceito, eu tinha preconceito, medo devido a algumas coisas que aconteceram na minha infância, enfim. E aí, através do conhecimento, eu quebrei o preconceito e venci o medo. Hoje, a gente é um bandista, a gente é médium de atendimento, eu sou terapeuta, trabalho com isso também. Então, você falou uma coisa muito importante, né? Assim, pra mim, pessoalmente falando, que o medo, e também aí eu já incluo o meu preconceito que eu tinha, era desinformação. Então, acho que pra mim, eu sempre falo, o caminho de esclarecimento, pra mim, pessoalmente falando, é o conhecimento. E hoje eu aprendi muito com você, viu? Gratidão, inclusive, muito obrigada. Não agradece ainda, que ainda tem pergunta. Mas eu quero agradecer agora. Oxi! Receba. Desirê, como você se autocura? Eu uso minhas ferramentas para mim, tanto para me curar quanto para trabalhar, mas eu não dispenso o fato de que terapeuta também precisa de terapia e conto com outros terapeutas para a minha cura. Porque às vezes eu simplesmente não quero trabalhar em mim, às vezes eu quero simplesmente receber. Então, amigas que não trabalham exatamente com terapia, mas, por exemplo, fizeram formação de barra de ácidos, de reiki, conto com receber delas e também conto com receber de outros terapeutas. Mas o meu processo de cura, gente, é diário. É assim, da hora que eu vou acordar, a hora que eu vou dormir. Cada live que eu faço, cada pessoa que eu atendo, cada curso que eu lanço, existe um processo de cura meu ali, uma transformação minha. E eu uso minhas ferramentas comigo o dia inteiro, da hora que eu vou dormir à hora que eu acordo. Todas as ferramentas que eu tenho, todas, acaba virando um estilo de vida. E às vezes sim, a gente tem umas quedas, que a gente precisa entender o nosso corpo, descansar e contar com outros processos terapêuticos. Mas eu estou em processo de cura constante. E quando eu entendi que a vida é isso, né? Eu falo que a Terra é um grande hospital, que a gente vem para se curar e evoluir. Então, todo mundo está o dia inteiro se curando, todo mundo está em cura constante, a gente está em tratamento aqui. Então, a gente para de achar que cura pessoal, transformação, terapia é para quem está doente, não é. É para todo mundo. Muito bom. Concordo que resposta. totalmente. Com tudo, assino onde. Agora eu posso agradecer? Agora pode. Eu posso. Agora você fica à vontade. Então, de novo, muito obrigada. Gratidão. Adorei te conhecer, adorei conversar com você. Aprendi muito hoje. Você falou aí no finalzinho sobre curso e eu sei que você tá para lançar. Como que é? Na verdade, conta um pouquinho aí pra gente. Né? Eu tenho trabalhado muito a energia da prosperidade, porque a abundância é para todos, né? E a gente vê que muito da limitação das pessoas hoje em dia, tanto emocional quanto física, é pela energia da escassez. Né? E a gente vai fazer um evento muito divertido, gratuito no YouTube, dia 1 do 4, às 20 horas, 1 minuto, que vai chamar as 10 coisas que o dinheiro odeia em você. Para você entender por que você está repelindo o dinheiro, por que não está indo em abundância na sua vida e fazer as pazes com ele. Né? E essa chamada vai ser gratuita, então são todos convidados. O link de inscrição está no meu Instagram, @desirrealoficial, tá? E é para todo mundo. Então, imagina um mundo onde você é abundante, todo mundo ao seu redor também. Então, chama
o vô, a avó, o papagaio, a mãe, o vizinho. Chama todo mundo, porque assim, a proposta é se divertir nesse dia. Não é um curso que você vai pegar e anotar, não. É entrar num espaço quântico, uma dimensão totalmente diferente e se divertir e entender as 10 coisas que o dinheiro odeia em você, para que você possa mudar essa frequência. Vou colocar lá no meu Instagram também, estaremos lá, vamos compartilhar. Oba! Quanto mais gente, melhor. Vai de festa. Né? Sim! Oh. Eu falo, quem compartilha multiplica, porque Nossa, cada real. vez que esse tipo de consciência e informação chega, a gente está curando o mundo, né? Cada vez que eu me liberto de uma crença, eu estou curando mais 350 mil pessoas que estão ligadas a essa coisa. Aham. Então é muito maluco isso. Isso a gente aprende da É macumba divertido. também. É, a Unimacumba ensina isso tudo. É. Pura, total, eu falo, adoro, assim, eu não sou um bandista, mas admiro muito a banda. Já frequentei algumas vezes, já recebi muita cura. Como eu incluo tudo, a Umbanda está super inclusa, e eu falo assim, confio. Ah, é macumbeiro, então eu confio muito. O princípio básico da macumba é: fez mal pro outro, então você fez pra você também, meu querido. Porque, não, mas é verdade, Né? principalmente o bandista, né, o espiritualista, ele tem essa consciência. De Sim. que o que ele está escolhendo fazer pro outro é um reflexo do que vai vir pra vida dele. Exato. Ele tem que estar muito ali, né? Pra fazer alguma coisa ruim, ele tem que estar muito ali na fúria mesmo e disposto a falar, não, eu quero me ferrar também. Então, assim, E vem. Das menores coisas até as coisas enormes, vem. outro princípio hermético aí, né? Sim. É o princípio a lei do retorno. Então, assim, ela é um fato na nossa realidade. Ô, leizinha forte essa. Às vezes eu tava pra mim dizer, você sabe, porque eu dou mentoria do amor também, né? Tem um outro projeto, Falar com Colebrusco, que é uma outra youtuber, e a gente faz a mentoria do amor, a gente unifica a magia, alta magia, né? Pessoas que estudam alta magia, alquimia mesmo, com a parte terapêutica para destravar a vida moral da pessoa. Aí você pergunta assim, ai, mas você sabe amarração? Ah, Fala assim, olha, você sabe fazer amarração? Ela fala assim, saber, a gente sabe, todo mundo sabe, fazer outra história, mas nem que você me pague. 1 milhão, Tô fora. 2 milhões de reais. Eu não escolho isso pra minha vida. E aconselho vocês, não escolham, não vocês dois, se vocês têm essa consciência, mas vocês são os que não sim. né? Depois tem que ir lá na apometria ou lá na Desirê pra desfazer. Depois carrega isso pra outras vidas. E aí, né? Fala, mas aí? Isso aí vai ter que ficar fazendo regressão, entendeu? Isso é na área de aquário, a gente tá no ano de Vênus, que é o ano do amor, tá tudo muito facilitado. Então, aproveita a frequência, sabe? Vai pra nossa terapia, com a magia do bem, na sua vida, né? Você quer fazer magia pra alguém? Faz pra você mesmo. Sim, exatamente. Sim, é a única pessoa que você pode fazer magia pra você. Exatamente. Sua mãe tá aqui mandando beijos, falando minha fadinha, ela não é linda, ela é linda, ela é um amor, Fabi. Parabéns pela filha maravilhosa. Ela é linda também. A minha fã número 1, ela tá em todas as minhas lives, nos cursos. Uma pessoa Minha maravilhosa, mãe no Fabi. reiki, Minha mãe tá aprendendo a ser bruxona, assim. Eu não sabia. Desirê, gratidão, foi muito gostoso conversar com você. Espero que aconteçam outros encontros para falar de Eu outros. estou super disponível para vocês me convidarem vamos mais marcar. vezes. E para vocês fazerem uma live comigo lá no Instagram também. Aceitamos Claro. também. E dia 1º estaremos lá, vamos compartilhar nos nossos Instagrams também. Aqui na live vou compartilhar e a Fabi me ajuda. A Fabi tá sempre aqui comigo. Fabi, ajuda aí a gente comentar com o pessoal pra gente, principalmente no poker, né? Prosperidade, Ô, ganhar dinheiro, gente, pessoal e do doar poker, pros eu dei um cachorrinhos. curso para minha mãe, Hum, muito interessante. Eu vou dar ele no dia 2. Até tiver um minutinho aqui para falar. E o curso se chama Hipnovenda, tá? Mas ele é um curso onde a gente fala sobre mistérios aí ocultos
6.000 anos de fascinação, de atração e de símbolos e arquétipos e olhares e energias que você aplica para você trazer para você, né? Para você não só manifestar a sua realidade, mas, por exemplo, para você se vender, porque o tempo todo você está se vendendo, o tempo todo você está atraindo as pessoas para comprar o seu produto ou para estar no seu canal, na sua live, para potencializar as coisas que você faz. Todo mundo está vendendo alguma coisa todo dia, né? E ali eu ensino você como usar, não o método, mas sim a energia, os símbolos, os arquétipos a seu favor para você fascinar e entrar no subconsciente, entrar no emocional da pessoa, sem gatilhos mentais, na sua energia, para que você possa trazer aquilo. Aí as pessoas perguntam, mas isso não é maldade? Mas se você sabe que o que você está vendendo e fazendo gera transformação, a sua obrigação é colocar isso no mundo. Que legal. Então, cuidado, que Fabiana Alves aí no poker já botava medo, agora então. Eu não quero jogo com a Fabi. Eu só tô lá pra torcer. A Fabi aparece e sai correndo. Ela é poderosa, viu? Tem uns amigos que falam, não é poderosa. Tem uma cara de fadinha, né? Ela tá falando que você é fadinha, ela também tem uma carinha de fadinha, mas ó, lá só. Temos mais um episódio. Gratidão a todos que estiveram aqui, todos e todas. Muito, muito, muito obrigada, gente. E apareçam aqui mais vezes. Toda sexta-feira estamos com alguém como a Desirê, que vem aqui compartilhar tanta informação bacana, ajudando a gente a ser melhor a cada dia, né? Isso aí. E daqui 2 dias o vídeo tá lá no YouTube pra quem chegou atrasado, igual o Paulo Dionísio que chegou na hora do Amém. Dá pra assistir de novo e dia 1º tem um evento da Desirê que a gente vai compartilhar aí por aí. As 10 coisas que o dinheiro deu em você. Bora fazer as pazes com o dinheiro, galera. Bora! Porque dinheiro é energia. E dinheiro segue a diversão. Ó. Não vamos falar nada, deixa acabar assim que ficou legal. Beijo, gente. Tchau, pessoal. Boa noite. Boa noite.